E aí, tá voando? Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Fazer correção, tá certo? Da atividade da aula anterior, tá bom? Quero que vocês peguem o livro físico e o livro ou o livro digital de vocês, abram na página 100 e na página 101, tá certo? Ó, em álgebra, nós começamos a trabalhar com frações algébricas, certo? Introdução, leitura, condição de existência. Hoje a gente está terminando esse primeiro capítulo, tá bom? Então, se por acaso persistir alguma dúvida, acompanhe a nossa live amanhã, tá certo? E tire as suas dúvidas para a gente poder continuar o nosso assunto e assim você conseguir sobressair com ele, beleza? Vamos lá, pessoal. Na primeira questão da página 100, ela diz assim, lá do vamos praticar mais. Olha só. Determine em cada caso o valor em que a variável não pode assumir para que a fração não tenha denominador igual a zero. Lembra, condição de existência de qualquer fração, o meu denominador, ou seja, o teu número de baixo da fração, nunca e jamais poderá ser igual a zero. Tá bom? Laura, por quê? Porque não tem divisão por zero. Beleza? Então, no item A você tem x ou 5 sobre x mais 1. Como é só o denominador que me interessa, vou colocar x mais 1 diferente de 0. 1 está positivo, passo para o outro lado negativo. Ou seja, o x tem que ser diferente de menos 1. No item B, x mais 3 diferente de 0. O 3 está positivo, passo para o outro lado negativo. Ó. X diferente de menos 3. X menos 1 diferente de 0, 1 está negativo, passo para o outro lado positivo, ou seja, x diferente de 1. 2 menos x, 2 mais x diferente de 0, passo 2 para o outro lado negativo, x diferente de menos 2. Glaucio, por que ficou diferente de menos 1, diferente de menos 3, de 1 e de menos 2? Pessoal, pelo simples fato desses números não poderem estar no denominador, tá bom? Vou só fazer um exemplo básico com vocês, ó. O primeiro da letra C, ó. O teu denominador aqui é x menos 1. E ele diz que o x tem que ser diferente de 1. Se por acaso você efetuar o cálculo 1 menos 1, esse meu denominador aqui dá 0. Tá bom? Então, essa tua fração, ela é impossível de existir. Beleza? Então, para você calcular uma condição de existência de qualquer fração, basta você olhar para o denominador, tá bom? E dizer que ele tem por obrigação de ser diferente de 0. Segunda questão é uma questão de leitura e interpretação de um problema. Então, preste atenção na dica, ó. Um celular custa x reais. Que fração representa a quantidade de celulares que consigo comprar com 800? Ó, eu tenho 800 reais e o celular custa x. Ou seja, a questão está me dizendo que o valor do celular é mais barato, é menor, tá bom, do que o que você tem, que é 800. Então, a fração da segunda questão fica 800 dividido para x. Lembrando que esse teu x, por obrigação, tem que ser diferente do zero. Beleza? Vamos lá. Nossa terceira questão trabalha com relações, pessoal. Que tipo de relação? É assim, frações algébricas têm relações do cotidiano, principalmente aonde? Na velocidade média, tá bom? Densidade demográfica, o IMC, o índice de massa corpórea, tá bom? Para saber se uma pessoa está magra, se está no peso ideal, se está obesa, tá bom? Então vamos lá, a terceira questão diz assim, ó. Um carro percorre 500 km em um período de 10 horas. Sabendo que esses dados determine, letra A, a velocidade média. Pessoal, fórmula da velocidade média, a distância dividida pelo tempo. A distância aí, ó, é 500 e o teu tempo é 10 horas. Então, você dividir 500 para 10 dá 50, ou seja, ele percorreu esses 500 km em 10 horas numa velocidade de 50 km a cada hora. Na letra B, ele diz assim, ó. Quanto tempo ele levaria para percorrer os 500 se ele tivesse uma velocidade de 80? Então, vamos lá. O que você vai fazer agora? A fórmula ela vai sofrer uma pequena variação. Ó. Eu tinha velocidade média, certo? Era a distância dividida pelo tempo. Para mim calcular agora o tempo, o que eu faço? Eu troco a velocidade pelo tempo na fórmula.
Então, o tempo é igual à distância dividida pela velocidade. Quando você dividir 500 para 80, dá 6,25. Aí, Glauber, como é que uma hora dá número decimal? Porque você transforma a tua hora em minutos. O 0,25 aqui que passa, ou seja, é 1/4 de hora. E 1/4 de uma hora são 15 minutos. Então, minha resposta pode ser o 6,25 horas ou 6 horas e 15 minutos. Tá bom? Na letra C, ele diz da seguinte maneira: quantos quilômetros ele andaria a 80 km por hora em 10 horas? Ó, como agora eu quero a distância, para mim calcular a distância, eu vou pegar o tempo, que ele está me dando que é 10 horas, e multiplico pela velocidade. Então, 10 vezes 80, 800 quilômetros. Tá bom? Quarta questão, diz assim, ó. Para um pedreiro sozinho construir uma parede com 5 metros quadrados, ele leva X horas. Já com seu ajudante, ele leva metade do tempo. Então, vamos lá. Letra A. Determine a expressão numérica que representa a primeira situação, ou seja, a do pedreiro. Então, se é 5 metros, então eu vou colocar 5 sobre quem? X. Tá bom? Já na letra B, ele quer com a da segunda situação. A segunda situação é com o pedreiro. Então, eu vou pegar o 5 sobre X e vou dividir para 1/2. Ah, Glauber, não é dividido para 2? Não, não, pessoal. É fração. É 1/2. Pela metade do tempo. Como eu estou trabalhando com número racional, ou seja, com fração, eu vou repetir a primeira, o 5 sobre X, certo? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 2 sobre 1. Aí, 1 vezes X é X. E 2 vezes 5, 10. Ou seja, a fração agora é 10 sobre o X. Tá bom? Vamos lá. Questão 5. Diz assim, ó. Numa viagem de carro de São Paulo a Santos, percurso aproximadamente 60 km, o motorista é informado pelo rádio que o tempo médio da viagem é estimulado em 45 minutos. Ó, pessoal, primeiro, a velocidade média de qualquer veículo, tá bom? É calculado pela distância em quilômetros e o tempo em hora. Aqui o teu tempo está em minutos. Então, primeiro passo é transformar os teus minutos da questão em hora. Como é que você vai fazer? Você vai transformar os 45 em uma fração, 45 sobre 60, e simplifica. Quando você simplificar 45 por 60, você tem como resposta 3/4 de hora. Aí a velocidade média, a distância, que é os 60, e você divide pelos 3/4. Divisão de fração, repete os 60 e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 60 vezes 4 dá 240 sobre 3. 240 para 3, 80. Ou seja, a velocidade do carro, nesse intervalo de tempo, para percorrer essa distância, tem que ser 80 km. Tá bom? 80 km por hora. Sexta questão. Diz assim, ó, do Enem. Uma empresa de transporte precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. O primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80, certo? E a distância é de 60, é de 80. No segundo trecho, o comprimento vale 60 e a velocidade média é de 120. Então, você calcula os dois tempos, tá bom? Para que você possa saber qual é o tempo que ela vai demorar para fazer as duas entregas. Então, para fazer a primeira entrega, você divide o 80 pelo 80. Ou seja, para fazer a primeira entrega, ele vai demorar 1 hora. Para fazer a segunda entrega, você vai pegar os 60, que é a distância, e vai dividir pela velocidade, os 120. Então, 60 para 120 dá 0,5 de hora, ou seja, meia hora. Para fazer as duas entregas, você soma 1 mais 0,5. Ou seja, vai demorar 1h30 para fazer as duas entregas, tá bom? Item correto, item C.
tá certo? Sétima, diz assim, ó. O mapa ao lado representa o bairro, um bairro de determinada cidade, no qual as flechas indicam o sentido das mãos de tráfego. Sabe-se que esse bairro foi planejado e que cada quadra representa na figura é um terreno quadrado de lado igual a 200 metros. Desconsiderando-se a largura das ruas, qual seria o tempo em minutos que o ônibus em velocidade constante igual a 40 km por hora, partindo do ponto X, demoraria até chegar no ponto Y? Então, vamos lá, pessoal. O que ele vai ter que fazer para chegar lá no ponto Y? Ó? O X, ele vai ter que andar para baixo, certo? Direita, para cima e direita. Ou seja, cada linha dessa, ela vale 200 metros. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5. 200 vezes 5, então a distância que ele anda, ó, dá 1000 metros. Se a velocidade é 40, então 40 km é 40 mil metros. E uma hora não são 60 minutos? Faz uma regrinha de 3, ó. 40 mil para 60, 1000 para X. Faça a multiplicação, tá bom? Então 40 mil vezes X dá 40 mil X. E 60 vezes 1000, 60 mil. O 40 que estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E quando você dividir 60 mil por 40 mil, simplificando a fração, ó, dá 6 quartos. E dividir 6 para 4, 1,5. Ou seja, para ele sair do ponto X até chegar no ponto Y, ele vai demorar 1 minuto e meio. Tá bom? Oitava questão. A música e a matemática se encontram na representação dos tempos das notas musicais conforme a figura a seguir. Um compasso é uma unidade musical composta de determinada quantidade de notas musicais, em que a soma das durações coincide com a fração indicada como fórmula do compasso. Por exemplo, se a fórmula do compasso for 1/2, poderia ter um compasso ou 2 semimínimas, ou uma mínima, ou 4 colcheias, sendo possível a combinação de diferentes figuras. Tá bom? As figuras estão na página 101 de vocês, na página 101 do livro. Um trecho musical de 8 compassos, cuja fórmula é 3/4, poderia ser preenchido com... Então vamos lá, pessoal. Se eu quero 8 compassos e cada um é 3/4, vou fazer, ó, 8 vezes 3/4. 8 vezes 3 dá 24, que divide para 4, 6. Esse 6 aqui é a mesma coisa que você vai fazer para as 24 colcheias, certo? Por que as colcheias? Por causa que eu vou levar em consideração o valor aqui dos divisores de 8, ó, 1/8 e 1/4. Então, ó, 24 colcheias vezes 1/8, eu vou possuir 3. 12 semimínimas, eu vou possuir também 3. Ao todo, eu tenho as 24 colcheias e 12 semimínimas, tá bom? Pessoal, com isso daqui a gente está terminando a explicação do capítulo 1, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.